A gente volta aqui ao Tucarena com o programa Entrevistas. Hoje com o senador pelo PMDB do Paraná, Roberto Requião. Senador, no primeiro bloco a gente falou algumas vezes sobre o poder da mídia e em determinado momento o senhor declarou que parece que sem a mídia não se fazem mais operações policiais no Brasil. Qual que o senhor acha que foi o papel da mídia no impeachment da presidenta Dilma? A mídia fez o impeachment. Ela mobilizou a população, ela mobilizou uma insatisfação sem objeto da população, em torno dos 20 centavos no ônibus de São Paulo. E hoje a descredibilidade a que a política foi levada evita que o pessoal se manifeste diante das barbaridades que estão acontecendo. Me pergunto às vezes, como é que o Macri ganhou a eleição na Argentina? Ganhou porque a mídia fez o argentino acreditar que todo o pessoal que estava com a Cristina era corrupto. Então, isso desequilibra o processo decisório por falta de conhecimento da economia, por falta de conhecimento da história. E como reverter isso pensando num projeto popular? Tem que estabelecer a democracia na comunicação, não há dúvida alguma. A Argentina tem um belíssimo projeto, os Estados Unidos tem também uma contenção que diz respeito ao poder econômico dos grupos. O que não pode é 80% da opinião pública brasileira depender do Jornal Nacional, da Globo e das outras, agora completamente dominadas. Eu vi ontem o Silvio Santos dizer que não era mais dono do SBT, que o Temer tinha passado para as filhas dele. E, em troca, ele está fazendo o apoio total ao fim da Previdência Social, sacrificando milhões de trabalhadores brasileiros. Isso tudo é uma loucura. É falta de visão social, falta de fraternidade. Ora, o mundo não vai poder continuar funcionando assim. Você sabe que o primeiro partido socialista no Brasil, chama-se Partido Operário, você que é sociólogo, foi criado no dia seguinte da proclamação da República pelo meu bisavô, que era um sergipano de Divina Pastora, formado em Recife, que passou 7 ou 8 anos na Universidade Jesuítica em Córdoba, na Argentina. Lá ele se formou. E era um partido, não era marxista. No dia seguinte à proclamação da República, a visão de Marx existia, mas não tinha peso nenhum na sociedade de então. Ela se suportava nos utopistas russos, franceses, propunha a reforma agrária. Ele partia do pressuposto que os donos das capitanias hereditárias não podiam continuar mandando no Brasil através da sua descendência. Ele propunha o ensino público gratuito, a saúde pública gratuita e propunha o fim desse padrão de direito romano no judiciário. Ele propunha o direito arbitral, que é mais ou menos o que faz a China hoje, né? A China não tem esses princípios romanos do direito. Ela tem a conciliação. De um para o outro. Qual que é a diferença? A diferença é que você não tem aquele rito todo, aqueles processos, aquelas teorias. As partes sentam e se entendem. Agora, você imagina o direito brasileiro, lento como é, num país como a China de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. A China tem 113 mil advogados que são os conciliadores. São Paulo tem muito mais advogado do que isso. E a China tem 1,5 bilhão de habitantes. Então, essas coisas estão mostrando a sua ineficiência na estrutura. E o direito, a justiça, acaba se transformando numa corporação de concursados que utilizam o seu poder na sociedade para multiplicar ganhos e vantagens. Daí vem auxílio paletó, auxílio alimentação, auxílio residência, julgam processos. E você vê essas folhas absurdas, mas isso vale para todas as corporações. Eu acho que isso tudo está chegando no limite. Então o mundo está precisando de uma mudança. E a mudança não é esta da adoção do liberalismo econômico que fracassou na Europa de forma absoluta e que fez, como contraposição, viabilizar a eleição do Trump, do Donald Trump, né? É o Donald o presidente e o Mickey é o vice. Parece que é uma coisa da Disneylândia. Mas eles se opuseram ao quê? Ao domínio do capital financeiro, que saía dos Estados Unidos e ia investir na China e desempregava o americano. Acabou com a capilaridade social dos americanos para cima. A evolução das famílias de nível universitário não conseguiam formar um filho mais. O ensino universitário nos Estados Unidos é pago. Então, essa insatisfação toda foi manipulada
pelo... O Donaldo ganhou uma eleição, mas hoje ele está dizendo o quê? Estados Unidos para os americanos. Ele está criando grupos de análise para analisar privatizações de empresas americanas. Ele está proibindo a saída do capital para gerar emprego dentro dos Estados Unidos. E nós aqui fazendo o quê? Congelando investimento, aumentando carga horária e diminuindo o salário de uma forma insana. Queria aproveitar para falar do ensino pago, que você citou aí dos Estados Unidos, e do relatório recente que saiu do Banco Mundial, orientando que se acabasse com o ensino... Banco Mundial, e que o Brasil também encomendou, e o Joaquim Levy foi o comandante desta incoerência absoluta que foi apresentada, e a Globo passa toda a noite Senador, como se fosse o supra-sumo da verdade. Eu vou pedir para a Jéssica concluir a pergunta, só para quem está assistindo conseguir entender eu queria fazer, na verdade, essa relação, que é a orientação, né, de acabar com o ensino público a nível superior no Brasil e as ações que aconteceram nas universidades, tanto na UFSC quanto na UFMG. Assim, para nós, movimento estudantil, a gente olha com muita preocupação, né, isso nos relembra o período da ditadura militar no Brasil e um período em que as universidades não têm autonomia de conduzir suas pesquisas, de conduzir o seu trabalho, e também uma intencionalidade de, com essa ação, acabar apontando para as privatizações da educação pública a nível superior. Então, me parece que está tudo meio relacionado. E, além de tudo isso, a justificativa para esse ataque é também a corrupção. Então, que é um tema que é muito sensível na sociedade, porque todo mundo é contra a corrupção, todo mundo quer que se combata a corrupção no país, e esse tema muito sensível acaba pegando mesmo no bojo da opinião pública, né? Então, se há corrupção nas universidades públicas, se esses gestores, né, estão sendo acusados, a gente tem que, de fato, apontar uma outra saída para a universidade. E o que tem sido apontado é PEC 366, pagar mensalidade na universidade, é a privatização, e isso, né, na minha opinião, compromete também a soberania do país, que eu acho que é um tema que o senhor tem muita dedicação, e por mais que a gente fale muito em soberania, 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 às vezes é difícil para o povo, né, na sua casa, ali, conseguir entender qual é o impacto concreto e real na vida de cada um quando se ataca a soberania do país. Então, eu queria que o senhor trabalhasse um pouco disso. Quando a universidade é atacada pelos bandidos da privatização, nós temos que fechar com elas de uma forma absoluta. Agora, imaginar que as universidades não têm problemas é uma tolice também. A qualidade de ensino está caindo, as corporações avançaram, existem uma miríada de cursos de graduação, pós-graduação que não levam a lugar algum. O ensino técnico e científico não está presente nas universidades públicas do Brasil. Tem 1000 problemas. Agora, no momento, é fechar contra a sua destruição. Agora, uma análise crítica tem que ser feita. Eu fui governador do Paraná, eu tinha 27 universidades e eu sei o que me custou isso. Quando eu assumi, eu comecei a mexer nisso, eles montaram uma associação de reitores para me processar. Numa universidade, um professor de uma determinada matéria ganhava R$3.000, na outra ganhava 15. Cargas horárias completamente diferentes em nome da autonomia. A corporação vai se defendendo e vai esquecendo a sua função, que é a educação, a elevação do nível científico e intelectual do país. Eles acabaram me oferecendo almoço e jantar porque eu consegui acertar muita coisa. Em vez de ser criticado, eu acabei sendo elogiado. Mas tem muita coisa para mudar. Eu conversava ontem pelo telefone com o Nildo Eurix, professor do Departamento de Economia de Santa Catarina. Ele dizia: Requião, vamos defender isso contra o ataque, mas não vamos defender o corporativismo, que a Universidade Brasileira está precisando de profundas reformas. Agora é isso, nesse momento, é a defesa contra a predação, porque eles não querem consertar a universidade, querem transformar num negócio. Senador, contra-reformas importantes que estão sendo discutidas é a contra-reforma da Previdência e a contra-reforma trabalhista. Inclusive, a gente vê os barões midiáticos aqui no Brasil fazendo uma campanha sistemática realmente para, inclusive com eufemismos, né, porque as palavras são sempre carregadas de ideologia, como se isso fosse uma forma de modernização da legislação brasileira. A flexibilização, a desregulamentação trabalhista, enfim, que são expressões utilizadas em lugar de precarização, né? Ou seja, são direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora depois de muitas décadas de luta e que agora vão sendo retirados. Inclusive, a imprensa compra, né, essa versão
de que a Previdência é deficitária. Existem estudos importantes. Eu não diria inclusive, que a imprensa compra, a imprensa é comprada para assumir a tese. E nós sabemos, né, tem estudos importantes de economistas, de universidades, o Eduardo Fagnani, da Unicamp, a Denise Gentil, do Rio de Janeiro, né, que mostram, comprovam ali que, se nós analisarmos, né, o financiamento da Seguridade Social, arrecada-se mais do que se gasta com os benefícios, né? E isso não é mostrado. Né? Fora então, da máquina do Estado. Ou seja, nos programas, né, da mídia corporativa, enfim, nesses programas de bate-papo, mesa redonda, enfim, há quase um consenso de que é necessário levar adiante essas reformas como se isso daí fosse melhorar a vida dos pensionistas, dos trabalhadores, enfim. Né? Então eu queria que o senhor também falasse um pouco, né, caso essas reformas sejam aprovadas, enfim, qual vai ser a situação realmente dos trabalhadores aí nos próximos anos? Eu acho que nós temos que partir para o referendo revogatório, revogar isso tudo e começar a rediscutir. Porque é evidente que tem distorções. Eu lembro que o Temer me falava sempre de um programa de debate numa televisão dessas do Delfim Neto. O Delfim, com 85 anos, dizia, eu tenho uma aposentadoria, sei lá, o valor qual era, 30 mil reais por mês. Tenho 85 anos. Se amanhã eu casar com uma menina de 19 e morrer depois da manhã, ela vai ficar com a minha pensão sem nunca ter contribuído nada até atingir, por exemplo, a idade que eu estou hoje. É claro que isso é uma distorção. Mas isso é uma coisa consertável. Eles aproveitam essas distorções que eles não estão resolvendo, eles não estão mexendo na aposentadoria do parlamento, não estão mexendo no judiciário, não estão mexendo no Ministério Público, não estão mexendo nas carreiras de Estado e estão acabando com a aposentadoria do trabalhador. Eles estão no caminho da privatização de uma forma tal que o banco vai ficar com esse dinheiro todo e ninguém mais vai conseguir se aposentar. É esse o processo. E no caso da reforma trabalhista, né, eu me lembro... A reforma trabalhista é uma infâmia. Sim. É uma verdadeira loucura o negociado sobre o legislado, sabendo já os primeiros resultados quais são. O negociado sobre o legislado é muito ruim, mas não é o pior aspecto da reforma, senador. O pior aspecto da reforma é a precarização que ela traz claramente embutida na lei. Claro. E que faz com que, por exemplo, uma Universidade do Rio de Janeiro demita numa tacada só 1.200 professores para rebaixar salário. Que faz com que uma rede de lanchonetes conhecida anuncie trabalho precário de final de semana pelo preço de um sanduíche. A precarização embutida na reforma, terceirização que foi aprovada, o trabalho intermitente, o aumento do trabalho temporário, da jornada do trabalho temporário, quase igualando ao trabalho por prazo indeterminado, a dificuldade de acesso ao seu trabalho que a lei traz é muito, mas é muito pior do que o negociado sobre o legislado. É a precarização total, mas é um instrumento da precarização. Hoje, os professores do Paraná invadiram o Palácio Iguaçu, porque Sua Excelência, o governador Beto Richa, do PSDB, resolveu que os PSS, que são os contratados, que suprem faltas eventuais dos professores estatutários, estão sendo demitidos para serem contratados com R$40 a menos por mês no seu salário. É uma verdadeira loucura. Agora, isso, além de insensibilidade, é burrice, é estupidez, não tem sentido. Isso não vai a lugar nenhum. Esta falta absoluta de fraternidade é o domínio do dinheiro. E daí eu fico com o Francisco. Conhece o Francisco? Sim. Nós estamos aqui no espaço da PUC. O Francisco Bergoglio, citando a Bíblia quando se reuniram os homens mais ricos do mundo e os governantes mais poderosos em Davos. Capital é bom quando ele é investido numa fábrica, num serviço, ele dá emprego, bons salários. Quando ele é investido na inovação tecnológica, faz o mundo avançar, mas ele não pode governar o mundo porque não se pode servir a Deus e a Mamon. E na Bíblia, Mamon não é nem diabo nem outro Deus. Em hebraico, Mamon quer dizer simplesmente dinheiro. Não se pode servir ao dinheiro, ao capital, a esta concentração brutal de capital. E outro aspecto que a gente tem que examinar, Senador, no curto prazo... Vamos chamar um intervalo e no próximo bloco a gente continua essa conversa. Portanto, o programa Entrevistas volta já. Se você é neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Desmond Tutu.